Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o ensino investigativo. Vamos lá? No ensino por investigação, segundo Carvalho, o professor, ao ensinar ciências, deve se planejar de modo a interagir com os conhecimentos prévios dos alunos, com novos conhecimentos já estruturados socialmente, contribuindo para que o estudante possa passar do conhecimento espontâneo ao científico, buscando entender os conhecimentos já estruturados por gerações anteriores. Isso pode ser feito a partir de atividades investigativas, ou uma sequência delas denominada sequência de ensino investigativo. Nós pontuaremos o que significa cada uma delas no decorrer da nossa aula de hoje. Tanto nas atividades investigativas quanto nas sequências de ensino investigativas, o aluno ele deve ser ativo na construção do conhecimento. Essas atividades promovem a reflexão, a discussão, a argumentação, a resolução de problemas, a autonomia, permitindo que os alunos tenham um papel central no processo da sua própria aprendizagem. A atividade investigativa ela pode ser realizada por meio de uma questão-problema experimental ou pesquisa teórica. A atividade investigativa parte da proposição de que uma questão, um problema estimulante aos alunos que em grupo farão questionamentos, elaboração de hipóteses, análises de evidências, até que cheguem a uma conclusão e comuniquem os resultados aos seus colegas. Após a investigação, é necessário a sistematização pelo professor para que o aluno possa passar do conhecimento espontâneo ao científico. É importante que haja uma atividade de contextualização e aplicação do conhecimento, relacionando-o ao cotidiano dos estudantes. Por fim, uma avaliação formativa do que foi aprendido durante aquela atividade investigativa. Segundo Carvalho, a atividade investigativa em ciências intenciona a descoberta e a compreensão dos fenômenos naturais, através da exploração ativa e crítica por parte dos alunos. É importante que o aluno relacione os problemas científicos estudados em sala de aula com o seu cotidiano, construindo e entendendo o conhecimento que é produzido pela ciência. Então, as sequências de ensino investigativo são um conjunto de atividades investigativas que exploram um tema específico da ciência, visando que os alunos façam uso desses conhecimentos prévios que eles já possuem, discutam as suas próprias ideias e evoluam para os conhecimentos mais estruturados, construindo os conceitos científicos. As sequências de ensino investigativo visam criar condições para a criação de um ambiente investigativo. Um ponto de atenção é: a sequência de ensino investigativo não possui a pretensão dos alunos se comportarem como cientistas. O que se pretende é ajudar os alunos a compreender os conteúdos de ciências de modo que eles possam ampliar de forma progressiva a cultura científica e a construção da linguagem científica, caminhando para serem alfabetizados cientificamente. Tendo em vista a alfabetização científica dos nossos alunos, é necessária a organização das aulas de maneira compatível com os referenciais teóricos, criando em sala de aula um ambiente investigativo durante as aulas de ciências. Segundo Carvalho, uma sequência de ensino investigativa deve ter algumas atividades chaves. Na maioria das vezes, a sequência de ensino investigativo inicia-se por um problema experimental ou teórico, contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e dê condições para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico central do conteúdo programático. Durante a nossa aula, iremos detalhar com maior profundidade o planejamento e as interações didáticas das principais atividades que compõem as sequências de ensino investigativas. Elas são compostas por o problema, a leitura do texto de sistematização do conhecimento, atividades que levam à contextualização social do conhecimento ou ao aprofundamento do conteúdo, e pela atividade de avaliação ou aplicação, finalizando uma sequência de ensino investigativo. Há dois tipos de problemas principais que se pode organizar para iniciar uma sequência de ensino investigativo. Eles podem ser atividade experimental ou demonstração investigativa,
Seja qual for a escolha do professor, ele deve seguir uma sequência de etapas visando dar oportunidade aos alunos de levantarem e testarem suas hipóteses, passarem da ação manipulativa à intelectual, estruturando seu pensamento e apresentando argumentações discutidas com seus colegas e com o professor. No planejamento dessas atividades, o problema e o material didático que dará suporte para resolver o problema deve ser organizado simultaneamente, pois um depende intrinsecamente do outro. O material didático deve ter a capacidade de despertar o interesse dos alunos, ser de fácil manuseio e permitir que o aluno tenha a capacidade de resolver o problema, variando as suas ações. Carvalho pontua que existem vários tipos de problemas que se pode organizar para iniciar uma sequência de ensino investigativo. O mais comum é o que envolve mais os alunos, é sem dúvida o problema experimental. O problema experimental envolve as seguintes etapas: distribuição do material experimental e proposição do problema pelo professor. O professor, nesse caso, ele vai organizar os alunos em grupos pequenos, fornecendo material, apresentando o problema e verificando se todos os grupos compreenderam o problema a ser resolvido, evitando fornecer a solução ou demonstrar como manipular o material para poder alcançar esse resultado. Especialmente no ensino fundamental, quando as experiências são simples, é comum que o professor sem intenção sugira a resposta, o que limita a oportunidade de pensamentos dos alunos. A resolução de problemas pelos alunos. Nesta fase, o foco não está no conceito a ser ensinado, mas nas atividades práticas que permitem que os alunos formulem hipóteses e possam testá-las. É através das hipóteses testadas experimentalmente que os alunos constroem conhecimento. A resolução dos problemas ocorre em grupos pequenos para facilitar a comunicação, promover a experimentação, permitindo que os alunos cometam erros e aprendam com eles. O papel do professor é garantir que os alunos compreendam o problema e deixe eles trabalharem de forma independente. A próxima etapa é a sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos. Após a conclusão da resolução do problema pelos grupos, o professor ele recolhe o material e reorganiza a classe para um debate coletivo, idealmente em formato de grande grupo, em círculo. Nessa fase, o papel do professor é crucial, pois ele facilita a sistematização coletiva do conhecimento, incentivando os alunos a compartilhar suas experiências, promovendo a transição da ação manipulativa para a ação intelectual, por meio de perguntas reflexivas como: como vocês conseguiram resolver esse problema? Por que acham que isso deu certo? Os alunos eles desenvolvem a argumentação científica e ampliam seu vocabulário, podendo até construir tabelas, gráficos, com a mediação do professor para melhorar a compreensão desses conceitos. Na próxima etapa é escrever e desenhar. Esta fase ela consiste na organização individual do conhecimento. Durante a resolução do problema, os alunos eles participam de uma aprendizagem coletiva, discutindo com seus colegas e depois com toda a turma, sob, obviamente, a orientação do professor. Agora, é necessário reservar um tempo para a aprendizagem individual, onde o professor solicitará que os alunos escrevam e desenhem sobre o que aprenderam na aula. As demonstrações investigativas são compostas pelas seguintes etapas: problemas experimentais, em que a ação é feita pelo professor, autocontrole do professor na etapa de resolução do problema, os alunos levantarão hipóteses em que serão testadas pelo professor, argumentação dos alunos com a sistematização pelo professor. Esses são problemas experimentais, em que o professor assume a condução da atividade, devido aos riscos associados à manipulação dos equipamentos pelos alunos. Embora as etapas para o desenvolvimento desses problemas sejam semelhantes aos problemas experimentais, o professor deve exercer autocontrole na etapa de resolução do problema, para não ir resolvendo antes de fazer as perguntas do tipo: como vocês acham que eu devo fazer? De modo a dar um tempo para os alunos levantarem hipóteses, que então serão testadas pelas mãos do professor. Além disso, é crucial reconhecer que a resolução do problema vai além da manipulação de materiais, envolvendo também a transição para uma reflexão intelectual por parte dos alunos.
Após permitir que os alunos expressem suas ideias e argumentos, o professor ele pode, então, sistematizar o conceito que foi o objetivo do problema. Na demonstração investigativa, é importante oferecer aos alunos a oportunidade individual deles apresentarem o que aprenderam por meio do trabalho escrito ou desenhado. Problemas não experimentais são problemas utilizados para a introdução de novos conceitos ou conhecimentos, podem ser elaborados com auxílio de notícias e reportagens de jornais, fazem a introdução de outras linguagens da ciência, como a leitura de tabelas e gráficos, e as etapas da construção do conhecimento são as mesmas dos outros tipos de problemas. Esses problemas eles são amplamente usados no ensino para introduzir novos conceitos e complementar o planejamento curricular. No ensino fundamental, é comum que os professores solicitem que os alunos tragam imagens de revistas ou sites para construir conceitos em problemas que envolvem imagens, onde a manipulação vai visar principalmente a classificação, realizada em pequenos grupos, para estimular discussões e teses de hipóteses. As etapas de resolução do problema, sistematização do conhecimento e o registro escrito são semelhantes aos outros tipos de problemas. Muitas vezes, esses problemas são planejados para introduzir os alunos em outras formas de linguagem científica, como a interpretação de tabelas e gráficos. Na leitura e sistematização do conhecimento, o professor propõe o problema, organiza os alunos para trabalharem em grupo, discute com toda a classe, sistematiza o conceito ou conhecimento que foi o objetivo do problema, mas fica para todos os professores a questão: será que todos os alunos entenderam ou somente os que falaram durante a aula? Mesmo analisando os trabalhos escritos feitos pelos alunos, não se tem essa resposta, pois os mesmos nunca abordam todas as etapas desenvolvidas nas aulas e muitas vezes a imaginação corre solta. E os alunos relacionam o que aprenderam com o seu dia a dia, o que é muito bom, mas não traz segurança aos professores sobre o conhecimento que se pretendeu ensinar. Então, o que fazer? Um texto de sistematização é essencial para revisar o processo e os conceitos discutidos previamente, apresentando-os de forma mais formal, porém acessível. Essa atividade de leitura e discussão complementa o aprendizado inicial. Nos primeiros anos, a professora pode ler o texto devido à dificuldade dos alunos em lidar com textos extensos, enquanto nas séries seguintes, os alunos assumem essa responsabilidade, com o professor garantindo a compreensão por meio de discussões ou questionários. Isso ressalta a importância da leitura no desenvolvimento intelectual e científico dos alunos. Existem várias atividades de contextualização possíveis, desde questionamentos simples sobre situações do cotidiano até textos organizados para esse fim, que visam ampliar o entendimento dos alunos. Os textos de contextualização sempre devem ser seguidos de questões que relacionem o problema investigativo com o problema social ou tecnológico. O mais importante, ao planejarmos as atividades de aprofundamento, é que essas devem ser pensadas como atividades investigativas, estimulando a discussão em grupo pelos alunos e a sistematização do conhecimento pelo professor. O trabalho ele deve ser realizado em sala de aula, obedecendo as mesmas etapas já apresentadas. As etapas. O professor propõe o problema contextualizado, discussão em grupo pelos alunos, abertura das discussões com toda a classe, coordenação pelo professor e escrita individual pelos alunos. Em muitas sequências de ensino investigativas, é preciso ir além do conteúdo explorado pelo problema e pela atividade de contextualização social do conhecimento. A contextualização é crucial para relacionar o conteúdo com as questões sociais ou tecnológicas, promovendo uma compreensão mais profunda. Uma sequência de ensino investigativa pode ser formada por um ciclo ou por vários ciclos dessas atividades principais, mas no final das atividades, ou pelo menos no final de cada ciclo, é importante planejar uma avaliação formativa que seja um instrumento para que os alunos e o professor confiram se estão ou não aprendendo. As sequências de ensino investigativas têm como propósito não apenas ensinar conceitos, termos e noções científicas, mas também
promover o aprendizado das ações, atitudes e valores característicos da cultura científica. Isso significa que, além de transmitir o conhecimento teórico, as sequências de ensino investigativo buscam desenvolver habilidades práticas, posturas críticas e valores éticos relacionados à prática científica. Essa foi a nossa aula sobre sequência de ensino investigativo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço pela sua atenção.